conter o contágio e debelar a doença, diminuir os efeitos da doença e também procurava-se diminuir as elevadas taxas de mortalidade, que são uma outra característica da época moderna, elevadas taxas de mortalidade. Então vivemos num período marcado pela doença, expressa em, por exemplo, nos ex-votos, que materializam exatamente o agradecimento que, após a doença, aqueles que se conseguiram livrar dela, fazem ao divino, porque atribuem essa saúde renovada ao divino e, portanto, materializam esse seu reconhecimento, mostrando um agradecimento profundo pela saúde reconquistada, digamos assim. Ora, falar de doenças e falar de epidemias na época moderna é elencar um conjunto de doenças, então, que permanecem na atualidade. Por exemplo, tratam-se de doenças endémicas, por exemplo, a sífilis, a varíola, a tuberculose, a malária ou até a lepra, continuam a existir hoje, continuam a estar presentes no nosso cotidiano, a estar presentes no universo das nossas preocupações, porque em algumas zonas elas têm ou surgem com mais ou menos surtos, com mais ou menos preocupação e ainda que são hoje tratadas, felizmente, de uma outra forma que a época moderna desconhecia. Mas continuam algumas delas a serem igualmente muito mortíferas. Ora, na época moderna, quando a peste entrava, que podia vir por mar ou por terra, havia de imediato que tomar medidas. Normalmente não havia planos para combater as pestes. O que acontecia é que os relatos que nós temos, muito através das atas de variação das câmaras, é que se tinha conhecimento de que a doença estava numa cidade próxima ou estava numa cidade um pouco mais longínqua e por isso era necessário tomar medidas para combater a entrada da doença na cidade. Eu vou falar muito em cidades porque é das cidades que nós temos mais memória. Do campo existe muito menos memória e relatos sobre as pestes. Portanto, quando se sabia da existência da doença, havia que tomar medidas, mas frequentemente a peste já estava instalada quando se tomavam medidas. Ou seja, não há um plano que funcione perante a doença, sobretudo de uma doença de grande contaminação ou de grande contágio. Quando se instalava a peste, espalhava-se o terror e o medo nas cidades e toda a vida das populações era alterada. Eu não sei se me estão a acompanhar bem, se me estão a ouvir bem. Tranquilo, Marta. Tranquilo. Ótimo. Tudo bem, tudo bem. Obrigada. Então, dizia eu que em Portugal, eu vou-me centrar muito em Portugal, houve ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII várias pestes, algumas delas mais mortíferas que outras, mas o século XVI é talvez dos três o mais contaminado por pestes, ainda que o século XVII conheça também muitas doenças altamente contagiosas e mortíferas que atingiram epidemias, que se tornaram em epidemias muito graves. Sabemos que entre 1504 e 1516, por exemplo, o Alentejo, uma região do sul de Portugal, foi fustigado por várias fomes e pestes.
tal forma que estas pestes se difundiam por as outras regiões do país, que no ano de 1518 a corte de Dom Manuel teve que se deslocar de Lisboa para Sintra e depois entrou num périplo que a levou a Torres Vedras, porque as zonas iam ficando, as localidades iam também ficando perigosas e a corte procurava resguardar-se do contágio saindo para outros palácios, normalmente em torno de Lisboa ou um pouco mais afastado. Quer dizer que quem podia, quem tinha possibilidades de se afastar dos lugares contaminados, saía. Portanto, as pestes vão levar a deslocamento, à deslocação de várias das populações, o que traz por si também, como veremos um pouco mais à frente, problemas, porque populações em deslocação acarreta sempre grandes problemas sanitários, que como teremos a oportunidade de referir. Na década de 30, conhecem-se novos surtos epidémicos. Na década de 20 e de 30, o Alentejo é novamente atacado pela peste. E depois, os anos de 1569, 79, 98, 99, são anos marcadamente conhecidos por pestes, algumas delas graves, como é, por exemplo, esta de 69, e a de 1598, 99, são pestes muito severas, que causam uma elevada mortalidade e que levam então à mobilidade das populações que procuram isolar-se em regiões que não estavam ainda afetadas pela doença. Esta situação tem a ver então com como é que se vai reagir perante a doença que está instalada ou que está a caminho de uma cidade ou de uma região. Em primeiro lugar, é preciso dizer que os municípios têm uma estrutura que vão acionar para momentos de peste e é nomeado o guarda-mor da saúde. Este guarda-mor da saúde, que é a pessoa que vai tomar as principais diligências para prover a limpeza da cidade e, de alguma forma, o recolhimento das populações, o isolamento das populações e tomar medidas no sentido de conter o contágio da doença, articulava-se normalmente com o poder local, o qual o nomeava, e o poder central também procurava articular-se com o poder local para responder a estas situações gravosas de saúde pública. Era este homem, era este guarda-mor da saúde, normalmente uma pessoa respeitada, porque se exigia que se cumprisse aquilo que ele determinava, mas também nem sempre as populações vão cumprir o que está estipulado e procuram esquivar-se ao cumprimento das ordens, o que acarreta também multas e outras sanções que o poder local pode aplicar aos incumpridores. Portanto, ele vai preocupar-se com conter o contágio e eliminar a doença, despachando ou fazendo cumprir um conjunto de ordens. Em primeiro lugar, quando as cidades têm ainda muralhas, são muralhadas, encerram-se as portas e mandam-se fechar os postigos das portas da cidade e das casas. Instalam-se quarentenas, que são períodos de reclusão de indivíduos e, por exemplo, também de animais, por um período máximo de incubação da doença, que pode ir alguns dias, pode ser de alguns dias, tendo em consideração o quanto a doença levava a incubar. Proibiam-se as pessoas de sair, ou seja, determinava-se o isolamento das cidades, proibindo-se as pessoas de sair e determinavam-se medidas de limpeza das casas,
das fontes, dos açougues, das praças públicas. Isto é, o medo estava instalado na cidade e era preciso cumprir estas medidas de isolamento, de quarentenas, ou até mesmo, em casos necessários, de cordões sanitários. Tudo isto vai alterar a vida das pessoas na medida em que não podem sair, porque as portas estão interditas e só são abertas a determinadas horas e para determinadas situações. Ninguém pode entrar, nem ninguém deve sair, de forma a que se mantenha, digamos que, uma zona limpa e não haja possibilidade ou se reduza a possibilidade de haver contágio. A Grande Peste de 1569 deixou grandes marcas, sobretudo em Lisboa, mas foi conhecida em diversas partes de Portugal. Pensa-se que esta Grande Peste terá começado em Espanha e passou por via terrestre para Portugal. Há muitas pestes que vêm por mar, que chegam a Portugal por mar, mas há muitas também que chegam por terra. E quando nós nos debruçamos sobre fontes, por exemplo, no Alentejo, é muito comum, pela proximidade geográfica, haver uma alusão às cidades da Andaluzia, por exemplo, que próximas desta região já têm peste e, portanto, sabendo-se que existe peste, por exemplo, em Sevilha, manda-se já do outro lado da fronteira tomar um conjunto de medidas para evitar o contágio e conter a doença. Nesta Grande Peste de 1569, por exemplo, o rei vai para Óbidos, que é uma região não muito longe de Lisboa e onde existe possibilidade da corte se resguardar da peste que há em Lisboa. Lisboa torna-se numa cidade muito procurada por bandos de pobres. São assim descritos nas crónicas sobre a cidade de Lisboa na segunda metade do século XVI. São bandos de gente que vêm de diversas partes do país para Lisboa, atraídos pela possibilidade de uma vida diferente das suas terras onde têm fome. O problema é que quando chegam a Lisboa, Lisboa não consegue dar resposta a esses bandos de pobres que chegam e criam-se ainda mais problemas sanitários numa cidade que está sob uma peste. Tal forma que, por exemplo, Lisboa não tem cereais para abastecer a sua população. Há que comprar cereais noutras regiões do país, porque há muita gente que chega a Lisboa e deambula pela cidade à procura de esmola, à procura de trabalho, numa situação de peste. Portanto, estamos aqui numa dupla perspectiva de gente que sai para conseguir isolar-se da peste e de gente que vem para a cidade à procura de uma vida e de uma possibilidade de sobrevivência que não tem na sua terra. Durante esta peste de 1569, morriam várias centenas de pessoas por dia em Lisboa, o que nos dá da dimensão, o que nos fala da dimensão deste surto de peste que graçou em Lisboa. De tal forma que os enterros se faziam em valas comuns, porque não havia já a possibilidade de enterrar isoladamente. Nós teremos a oportunidade de voltar a falar dos enterros e da forma como as campas, a última morada devia ser efetuada em tempo de peste, que necessariamente vai adquirir uma outra forma para preservar a saúde e para tentar minimizar os efeitos da morte. Temos aqui algumas imagens de corpos envoltos em lençóis, transportados às costas ou
dispostos no chão e, simultaneamente, a presença do clero, que também vamos ter a oportunidade de falar um pouco mais adiante, a presença do religioso nestes momentos de aflição e de morte. Continuando, dizia eu que falávamos então nesta crise de 1569 de movimentos de pessoas, de pobres que fogem em direção às cidades, e eu queria, portanto, de vagas de pessoas desocupadas que chegam a Lisboa. Não são só pobres, fala-se também de vagabundos, de gente que potencia desacatos, que constituem um perigo para a propriedade privada, constituem um perigo para a saúde pública, porque estão normalmente associados à transmissão de doenças, porque têm corpos muito débeis, porque estão subalimentados ou mal alimentados, porque não têm regras de higiene. Portanto, tornam-se em focos de transmissão de doença, focos, digamos, que eles são acusados de propagar as doenças, e cai sobre os pobres um estigma muito grande de transmitir a doença e de serem, portanto, perseguidos pelo poder para que abandonem os locais onde se encontram. Nesta altura, como noutras, ao longo, por exemplo, do século XVII, o poder local estipula dias de permanência dos pobres, normalmente 3 dias, a partir dos quais são obrigados a abandonar as vilas ou as cidades, exatamente para que as cidades e as vilas se preservem da presença desta gente que, mal cheirosa, mal alimentada, muitas vezes incumpridora de regras, potencia desacatos, mas sobretudo a proliferação de doenças por estarem mais perto da propagação e do lançamento da doença. Claro que umas estruturas sanitárias não aguentam nestes momentos de surtos de peste, têm que se instalar hospitais. E ao longo de toda a Idade Moderna, conhecem-se em diferentes partes do país, mas também por outras zonas da Europa, a instalação de hospitais para doentes de peste. São normalmente hospitais que funcionam durante algum tempo e depois são desmantelados para estes edifícios ou esses locais regressarem à sua normalidade. Há também, em alguns momentos, sobretudo no século XVIII, hospitais de campanha montados e posteriormente desmontados para os períodos de peste. Quando não há possibilidade financeira para arcar com as despesas provenientes destas estruturas que é preciso montar, lançam-se impostos. E nesta crise de 1569 foi lançado um imposto em Lisboa sobre a venda de carne e peixe para se construir exatamente estruturas de saúde. Mas não pensemos nós que eram apenas os hospitais que era preciso prover. Também se lançavam impostos, por exemplo, para os cordões sanitários, para instalar a quarentena e para todas as necessidades das finanças públicas. Ou seja, os povos eram coagidos a contribuir para reforçar as finanças públicas num momento debilitado que exigia mais dinheiro e que nem sempre era possível fazê-lo sem esse contributo das populações. Bom, falávamos então das crises de finais, penso que passei um slide à frente. Falava-se então das crises da segunda metade do século XVI,
e há vários sinais de peste no Alentejo, mas também em Lisboa, por exemplo. Em 1580, uma peste em Vila Viçosa, que vem já de 1578, 2 anos antes já se vivia em peste. Por exemplo, o Duque de Bragança, que devia partir para Alcácer Quibir com Dom Sebastião, não pôde ir porque estava doente de febres pestilentas, enviando em troca da sua presença o seu filho, que depois acaba por ficar, como sabemos, prisioneiro, e é preciso resgatar o Dom Teodósio. Mas em 1580, em Vila Viçosa, sede dos Duques de Bragança, há uma peste que leva os duques a mudarem-se para Portel, onde também têm um castelo. Esta peste de 1580 foi uma peste séria que se sentiu em várias regiões do Alentejo, mas também em Lisboa, o que fez com que as Cortes de Tomar, quando Filipe II assume a coroa portuguesa, segundo Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, se realizassem não em Lisboa, mas em Tomar. Portanto, falamos de um século com muitas pestes e de uma outra crise de doença aguda em finais do século XVI, 1598-99, que vai fazer com que em Lisboa, uma vez mais, se sinta a presença muito acentuada de forasteiros, levando o rei a mandar fechar esses forasteiros num bairro sem poderem sair, isolando-os, digamos que fazendo ali um cordão sanitário, porque estavam cheios de peste e era a edilidade, a Câmara, que os alimentava. Portanto, há assim um conjunto de medidas que se vão tomando para minimizar os efeitos da peste e que acabam por ter alguns resultados. Bom, onde se curavam as pessoas que eram contaminadas pela doença? Podemos falar de duas situações. Em primeiro lugar, os hospitais. Em segundo lugar, as casas, as habitações de cada um onde se tratavam as pessoas mais amiudadamente, porque os hospitais eram, nesta altura, pequenos em dimensão, com exceção de alguns, e eram essencialmente locais para pobres. Não é? Nós estamos a falar de estruturas sanitárias vocacionadas para pobres, ainda que em alguns deles existissem enfermarias para pessoas de outra qualidade ou de maior qualidade, como assim era referido. Sabemos que, portanto, para além de pequenos, os hospitais estavam sobrelotados, permanentemente sobrelotados, eram mal arejados, o que ia contra a indicação de alguns médicos que já aconselhavam algumas medidas de arejamento dos espaços. Essa sobrelotação obrigava a que nas camas se deitasse mais do que um doente, às vezes nas esteiras também mais do que um por esteira, e sabemos também das poucas regras de higiene existentes nestas estruturas que estavam disponíveis para acolher as pessoas quando estavam doentes. Mas sabemos também que nem sempre os hospitais colaboram ou pretendem colaborar nestes momentos de peste, porque os hospitais devem estar preservados das pestes para garantir condições de saúde aos outros doentes. Portanto, os hospitais estão disponíveis para colaborar, mas sente-se em alguns momentos alguma resistência a abrir as portas para pestilentos ou para doenças que estão muito difundidas e que contaminam a sociedade, porque querem preservar os espaços para os doentes que lá estão e doenças contagiosas
evidentemente, que põem ou podem pôr em causa os restantes doentes. Sabemos também que, durante a Idade Moderna, alguns hospitais recebiam doentes, por exemplo, da sífilis, em algumas alturas do ano, mas faziam-no de forma completamente separada dos restantes doentes. Por ser uma doença muito contagiosa, obrigava a enfermarias separadas, a roupas completamente separadas dos restantes doentes, bem como, por exemplo, o calçado. Não apenas pelo contágio, que era muito grande, mas também pelo estigma que recaía sobre os doentes das boubas ou da sífilis. Portanto, é preciso pensar nos espaços que estes hospitais têm para disponibilizar. Portanto, há aqui um problema de espaço, há um problema de repartição dos doentes, há um problema de repartição dos bens, mas também, por exemplo, dos funcionários, dos cuidadores, porque não deviam ser os mesmos que cuidavam os outros doentes, apesar de, em alguns hospitais, os enfermeiros serem os mesmos e trabalharem em acumulação de funções nas enfermarias das febres ou das feridas e nas enfermarias do gálico ou da sífilis. Portanto, falámos aqui da situação dos hospitais e da forma como respondiam precariamente a uma situação de peste. As pestes continuaram então no século XVII e no século XVIII, e em Braga, a norte de Portugal, conhecem-se várias pestes ao longo do século XVII e XVIII. Portanto, deixamos agora o sul do país e a capital e passamos para o norte de Portugal e para, na altura, a única cidade do Minho, que era Braga. Estamos em 1635 e a cidade conhece uma grande peste. Conhece uma grande peste que leva a que se mande limpar as frontarias das casas, as portadas das casas, lavá-las com água e vinagre e proíbe-se o lançamento de lixo para as vias públicas. Assim como, por exemplo, que os porcos circulem nas ruas porque sujavam as ruas e de forma nenhuma se queria que a cidade que estava suja se mantivesse suja e era preciso limpá-la. Decretam-se também multas para os infratores que podiam ir até penas de cadeia. A cidade está suja, como muitas outras da Europa. Quando nós lemos e estudamos as condições de salubridade das cidades da época moderna, nós sabemos que eram cidades sujas, de facto, cidades onde a doença proliferava com facilidade, porque as condições eram muito difíceis e eram muito facilitadoras do contágio, da instalação das doenças, das altas taxas de mortalidade. A peste regressa então à cidade de Braga em 50, em 58, em 70, em 60, em 80 e depois no século XVIII várias vezes. Eu queria chamar a atenção para, sobretudo, esta data de 1685-86 e depois para uma outra mais à frente, porque foi uma altura em que a cidade estava muito cheia de doentes de peste e os padres, os oratorianos que se instalaram na cidade neste ano de 1686, foram muito bem vistos, muito aclamados na cidade, porque arregaçaram as mangas e introduziram-se no hospital a confessar os doentes e a ajudá-los a bem morrer. Portanto, cumpriram um serviço religioso importante para quem estava prestes para partir. E a cidade estava com febres malignas, era assim descrita nas fontes, com febres malignas e com uma mortalidade muito elevada.
O que se fazem então em tempos de pestes é mandar limpar as ruas da cidade, tirar as imundícies das ruas, procurava-se que as águas estagnadas fossem limpas e não houvesse águas estagnadas, porque a malária e o tifo, a peste bubónica, a tuberculose estavam ciclicamente a regressar, como vimos, a várias cidades da Europa e de Portugal, e eram também muito sentidas na Braga do século XVII e do século XVIII. Mandam-se então limpar as ruas, fazer fogueiras para purificar o ar e, nesta altura, como em outras pestes, a morte atinge todos os grupos sociais e todas as faixas etárias. É importante que se diga que no mesmo dia podiam morrer e morriam várias pessoas da mesma família. Assim como entravam várias pessoas nos hospitais no mesmo dia, demonstrando que o contágio familiar estava em curso e que a morte atingia vários elementos da mesma família. Portanto, estamos a falar de epidemias que graçavam e que contagiavam a família, obrigando muitas vezes os hospitais a abrir em condições de exceção, por exemplo, de noite, porque os hospitais da época moderna não têm comparação com os hospitais da atualidade e, portanto, abriam as portas de manhã e fechavam as portas à noite. E durante a noite não se admitiam doentes. Mas em tempo de peste, muitas vezes criavam-se exceções para abrir o hospital de noite para recolher doentes. E as imagens que nos chegam da Europa e também de Portugal são, de facto, muito elucidativas da quantidade de mortos e da forma como eles eram carregados para os cemitérios ou para praças públicas ou para campos que era preciso abrir para enterrar os mortos, sepultar os mortos da peste. E uma vez mais, a doença, a presença da Igreja e a forma como se procura afastar as pessoas do doente, não tocando no doente, para evitar o contágio da doença, que através dos corpos do contágio se propagava de forma muito mais rápida e de forma muito mais fácil. Portanto, a pintura expressa bem as preocupações das doenças e das pestes na época moderna, e os quadros alusivos a estas situações demonstram-nos os amontoados de pessoas mortas, de pessoas em agonia, de pessoas que precisavam de apoio, quando não o último apoio, que é a sepultura. Ora, então, falámos nós de que medidas eram adotadas na época moderna para conter a peste. Procurava-se a restrição dos movimentos das pessoas, mas já sabemos que também as pestes levavam a aumentar a circulação de pessoas, sobretudo dos pobres, que saíam dos locais de origem à procura de novas soluções para a sobrevivência. Sabemos também que, apesar de procurar a restrição dos movimentos, havia sempre quem saísse, normalmente para o campo ou para pequenas vilas onde tinha um palácio ou a sua casa, para procurar maior resguardo à doença e um local em que não houvesse ainda infectados. Fazia-se restrição à circulação de bens, na medida em que toda a economia estava em causa e havia necessidade de conter os movimentos das pessoas. Procurava-se o asseio das ruas, a purificação do ar, fiscalizavam-se os animais, publicavam-se regimentos de saúde para normalizar um conjunto de procedimentos, criavam-se cordões sanitários,
suspendiam-se feiras, romarias, festas, tudo o que houvesse em que houvesse aglomeração de pessoas ficava suspenso para que não houvesse contágio de forma mais fácil. Fiscalizavam-se também os locais de venda de produtos, nomeadamente, por exemplo, o açougue, era um lugar muito fiscalizado, muito visado pelas medidas de proteção ao surto, e tomavam-se medidas para efetuar os enterros. Nomeadamente, medidas que diziam respeito a covas mais fundas, de forma a que os cheiros fossem menos exalados e menos fortes e que, de alguma forma, acreditava-se que poderia a peste passar para os vivos e, portanto, enterrando de forma mais funda, com covas mais fundas, assim achava-se que as pessoas os vivos estariam mais protegidos. Procurava-se combater a sujidade, promovia-se a limpeza, como estavas a ver através de vários destas medidas. As praças públicas, as fontes eram limpas, evitando a estagnação de águas. Caiavam-se as frontarias das casas, já dissemos, limpavam-se, caiavam-se, de forma a promover, então, a saúde e a aumentar as possibilidades de saúde e diminuir as possibilidades de contágio. Vimos também que as cidades são, então, locais desprotegidos por serem sujas e por terem, essencialmente, muita gente. Muita gente em circulação, por razões comerciais, por razões religiosas. Há muitos peregrinos em deslocação durante toda a época moderna e há um aglomerado de habitantes. Muitas vezes em ruas sinuosas, em ruas mal cheirosas, em ruas pouco iluminadas, em ruas tortuosas, o que faz com que mais facilmente a doença se possa instalar. Depois há muitos animais a circular e deitam dejetos nas ruas, o que fazem então criar condições o que faz com que se criem condições para propagar a doença. Vamos ver. O próximo slide diz respeito, avançou muito, não era para avançar tanto. Diz respeito exatamente aos hospitais e à forma como, em momento de epidemias, se agia. Os hospitais são lugares de curar o corpo e de salvar a alma e, quando se instala a doença de forma mais aguda e as epidemias estão presentes, verifica-se uma maior preocupação com a higiene e com a saúde pública. Portanto, há medidas que se tomam em determinados momentos e há medidas que vão ganhando espaço cada vez mais na sequência de surtos epidémicos. E a higiene é uma delas. A higiene está em progresso, sobretudo no século XVIII, e vai ganhar espaço, quer nas enfermarias, quer no corpo dos doentes, quer noutros espaços dos próprios hospitais. Por exemplo, as enfermarias são purificadas com ervas cheirosas ou com brasas, mas podem também ser defumadas, porque se acreditava que o fumo podia purificar. Há um medo enorme do contágio e assiste-se a uma valorização crescente da limpeza nos hospitais enquanto contributo para a preservação da saúde. E é nesse sentido que se procura agilizar a roupa, fazer uma gestão mais eficiente da roupa, exigindo, por exemplo, que a roupa venha branca, porque a brancura também nós sabemos que é sinal de limpeza, e, portanto, que a roupa venha branca e não encardida, como frequentemente se lê nas fontes. Exige-se limpeza, quer nos espaços, quer aos próprios assalariados e às assalariadas,
Exige-se, por exemplo, determina-se, por exemplo, que as camas dos doentes sejam feitas de forma mais sequencial e não apenas 2 ou 3 vezes por semana, mas no século XVIII passam a ser feitas já todos os dias. Exige-se, por exemplo, a renovação da palha nos enxergões, porque os enxergões e a palha estão frequentemente povoados de pulgas, de piolhos e de percevejos. Os hospitais, vários deles sempre obrigaram a que os corpos fossem lavados à entrada dos hospitais, para, uma vez que eles eram maioritariamente para pobres, e sabemos que os pobres estavam mal vestidos e estavam com pouca práticas de higiene, tê-los dentro do complexo hospitalar sem medidas de higiene era potenciar a doença e instalar mais severamente a doença. Portanto, previa-se em muitos hospitais um banho à entrada antes de ser hospitalizado, antes de ser internado na enfermaria. Os hospitais sofrem muito com situações de epidemias, portanto, procuram-se resguardar dessas epidemias. Em Braga, em 1770, graçou uma enorme epidemia. Uma enorme epidemia de febre bubónica, de peste bubónica. Diz o cronista que as pessoas andavam pasmadas com febres contagiosas e apegadiças, ou seja, o contágio era muito forte. Então, o hospital, o único hospital da cidade, enche-se de doentes, de tal forma que as enfermarias não chegaram para tantos doentes e foi preciso colocá-los nos corredores, uma imagem que nós hoje, infelizmente, também conhecemos, e em todos os espaços que havia para pôr doentes. Encontravam-se 2 por cama, porque não havia espaços para mantê-los isolados. Morreram enfermeiros, enfermeiras e os capelães do hospital. E mais grave do que isso é que, perante o medo, as pessoas, ninguém queria servir o hospital. A Misericórdia, que geria o hospital, proclamava em público a necessidade de assalariados e ninguém queria servir no hospital, de forma que houve um tempo de grande precariedade nos cuidadores do hospital. E desesperados, os habitantes da cidade, desesperados com a peste que não os deixava e que tinha invadido de forma tão severa o hospital, viram-se para o divino e mandam vir do Bom Jesus do Monte uma imagem, do Santuário do Bom Jesus, uma imagem para fazerem uma procissão rogando pelo fim da peste bubónica que tinha de tal forma graçado na cidade. Estas procissões rogativas são muito frequentes na época moderna, acontecem um pouco por todo o lado e têm essa intenção de rogar por um fim que altera a situação em que a população se encontrava. E é no leito do hospital que então se procurava, mas também em casa, se procurava fugir à morte, combater a doença e ganhar, digamos que, a saúde, ganhar a saúde. Estou mesmo a finalizar, dizer apenas que, como síntese da nossa conversa, que as pestes implicavam cidades em clausura, cidades confinadas, este termo que nós tanto usamos hoje, era muito usado na Idade Moderna, o confinamento das populações, das cidades, e populações com movimentos restritos a determinados contextos, porque frequentemente se impunha cordões sanitários e vigilância,
vigilância desses cordões feitas pelas ordenanças, por uma, digamos, por um conjunto de homens que exerciam ou procuravam exercer a segurança das populações. Pestes que provocam muitas alterações na vida social e económica, desorganizam a vida social e económica, porque não se pode ir trabalhar. Por exemplo, nas cidades que estavam profundamente articuladas com o campo e onde havia muita gente que trabalhava no campo, só esses podiam sair para trabalhar e regressar à cidade, porque a cidade estava com as portas fechadas. A peste tem também efeitos psicológicos muito fortes, causados pelo medo e pelo contágio. Eu falo, por exemplo, da tuberculose e do efeito que os surtos de tuberculose provocavam nas pessoas, porque estigmatizavam e as pessoas tinham medo dos tísicos e do contágio que podiam ter. Depois, tudo isto com uma morte permanente. As pestes trazem a presença diária da morte na vida dos vivos. E isto causa, de facto, muito horror às populações. Causa medo porque os mortos de peste e a família dos mortos de peste viam a sua roupa ou tinham que queimar toda a sua roupa, todos os seus bens, viam as casas seladas e a necessidade de as limpar, de as higienizar, e viam ainda que tinham que contribuir para uma purificação do ar através das fogueiras que se faziam no meio das ruas, no meio das praças, em todos os sítios, assim como a colocação de ervas cheirosas para purificar o ar. Termino então falando da presença da peste de forma cíclica na vida das pessoas da época moderna, nos efeitos que a peste teve e no medo causado para fugir à morte, mas também nos efeitos que essa morte provocava no dia-a-dia, na desorganização da vida cotidiana, na vida social, na vida económica, até na vida religiosa, porque também as festas ficavam suspensas. E ainda, para terminar mesmo, dizer que estes séculos de peste, no fundo, acabavam por suspender temporariamente a vida normal das pessoas, porque a morte era aquilo que mais tinham como certo e como presença. E muito obrigada. Nós aqui te agradecemos muito, Marta. Eu acredito que esteja dando um eco. Vocês estão... Não, para mim está bem. Está bem? Posso continuar? Sim, está. Bom, então agradeço muitíssimo a tua fala. Inevitáveis as aproximações com a realidade atual que estamos vivendo, né? E tu mesma colocaste ao final agora, né? Uma série de aproximações possíveis com a questão da higiene, com a questão do isolamento, das medidas adotadas tanto no âmbito do município, né? Em Portugal, na época moderna, quanto as que nós estamos vendo sendo adotadas hoje, né? Então, muitíssimo obrigada por esse momento de reflexão, né, que dá início, então, ao ciclo, e eu gostaria, então, de deixar a palavra à disposição dos participantes, né? Estamos com 58 participantes assistindo a tua fala, né? Isso é realmente muito bacana, muito a propósito da... Quem gostaria de fazer algum comentário? Eu não ouvi nada, Eliane. Eu peço desculpa, mas não ouvi. Não sei se foi feita alguma pergunta. Não, eu estava propondo exatamente
que aqueles que estão assistindo, né, falei do número de presentes, né, Sim. que fiquei muito feliz com a presença de tantos, né, alunos, ex-alunos, professores. Eu queria saudar muito a presença da Ângela, que também é nossa convidada, a Ana Paula, que conseguiu entrar, né, já depois passada a fase da apresentação da Marta, a Ana Paula conseguiu entrar, e também a presença da Ana Carolina Viotti, da Unesp, que também está nos assistindo, né? Eu vi que tem alguns outros convidados aqui, me desculpem se eu não fiz menção, mas esses foram os primeiros aqui da lista que eu vi que estão participando, assistindo a tua fala, participando do ciclo, né? Alguém gostaria de fazer algum questionamento, algum comentário à fala da Marta? Aí eu pediria que abrisse o microfone e também a câmera, né, de forma que a Marta pudesse também visualizar quem está falando. Eu posso abrir as perguntas, Eliane, então? Pode. Não sei se estão me vendo e me ouvindo. Te vendo eu não estou, mas estou te ouvindo. Ah, então tá bom. Primeiro eu gostaria de agradecer a fala da Maria Marta. Eu imagino que a Eliane tenha comentado no início que a gente ficou muito feliz de conseguir organizar esse ciclo, né? A Eliane e eu até estaríamos em Portugal agora em maio com a Maria Marta e com as nossas colegas, mas infelizmente, né, dadas as circunstâncias, não foi possível. Mas mesmo assim, a gente fica muito feliz de, mesmo virtualmente, né, poder conversar. Agradeço, então, como eu disse, a sua fala, agradeço a participação dos colegas do GT na atividade, assim como a Eliane mencionou, de ver a Ângela e a Alexandra, que vão falar em outras oportunidades no ciclo, né, por estarem aqui com a gente hoje. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre as imagens, né, que ilustraram a sua fala, Maria Marta, né, saber um pouco mais sobre elas. E também queria que você falasse um pouco mais sobre os efeitos psicológicos das pestes, né? O medo foi um fio condutor da sua fala, ele aparece, inclusive, no título, né, da sua proposta hoje, e falar um pouco sobre o entendimento que se tinha da peste, da doença, nesse período moderno, aí nos séculos 16 e 17, que você tratou na sua fala, falar sobre o entendimento que se tinha sobre a doença nesse contexto. Muito obrigada, Ana Paula. Como tu preferes, Marta? Desculpa, Marta. Como tu preferes? Responder uma a uma ou tu prefere que sejam feitas mais perguntas e respondê-las todas? Como é que tu preferes? Talvez fazer um pouco mais de perguntas e eu vou respondendo, articulando umas com as outras. Perfeito, perfeito. Então, mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? A Ana Carolina. Por favor, Ana. Estamos te ouvindo, Ana. Podes fazer a pergunta. Alô? Oi, Ana. Olá. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Eu tô com um problema aqui para permitir o microfone, eu acho. Não? Sim? Agora estou te ouvindo bem, Carol. Estou te ouvindo bem. Tudo bom, Eliane? Parabenizo a organização desse seminário. Também teria a oportunidade de conhecer pessoalmente a professora Marta num congresso aqui em Franca, né? Que seria na próxima semana, inclusive. Exatamente. Que foi suspenso por conta da pandemia. Parabenizo pela fala e gostaria de saber se seria possível pensar em algumas especificações para as pestes. Então, diferenças ou não entre as manifestações pestilentes, entre essas tantas que foram mencionadas na palestra, que foram vivenciadas no Portugal moderno, se a documentação dá indícios sobre aproximações e diferenças, homogeneidade ou não entre essas manifestações pestilenciais.
Ok, Carol. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum comentário? Quem sabe, Marta, tu respondes a essas. A Lisiane. A Lisiane, Marta, desculpe. Lisiane, por favor. Boa tarde para todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer. Eu acho que vem confirmar muitos aspectos que a gente está vivendo agora, né, em relação ao coronavírus. E a gente percebe que atualmente há muito um debate sobre o papel do historiador nesse momento de pandemia. A gente percebe também a questão, não sei como está em Portugal, mas pelo menos aqui no Brasil, uma dificuldade das pessoas compreenderem, né, a mensagem que queremos passar sobre como, por meio da história, conseguimos ver o quanto o isolamento, a quarentena fizeram um efeito, né, tiveram a sua importância nesses momentos de pandemias. Então, eu só gostaria de fazer esse comentário, né, de que é muito pertinente ver essas pesquisas que mostram que em períodos anteriores tiveram, né, esses detalhes, esses aspectos, né, sobre isolamento, essas questões que hoje se tornou atual, e mais para instigar isso, perguntar para ti sobre o que você acha sobre o nosso papel, né, de historiadora e historiadores nesse momento atual, de como podemos agir, mas é mais para agradecer, né, e também para isso, para poder dizer que isso confirma, né, muito do que vivemos atualmente. Eu acredito que tu possas responder a essas três e depois fazemos mais um bloco. Sim. Muito obrigada pelas questões formuladas. Eu acho que os historiadores têm um papel fundamental na abertura de mentes e na passagem de mensagens. A história trabalha com a memória e, de facto, esse repositório da memória tem que ser acionado e divulgado para se integrar as medidas que os Ministérios da Saúde nos ordenam, nos aconselham, nos determinam. E, portanto, quem conhece e sabe história, sabe e entende essa necessidade de cumprir essas obrigações, de atender ao presente, encontrando no passado esse lastro de compreensão para os fenómenos. Na verdade, eu não posso dizer mais do que isto respeitante aos diversos contextos em que nós nos encontramos e em que nós vivemos. Sublinho o papel da história na compreensão dos factos, dos acontecimentos e, em particular, um tempo longo da história que tem a ver com as epidemias estudadas já desde a antiguidade romana e grega, e que passa por uma Idade Média marcadíssima por uma grande peste que dizima uma parte muito grande da população europeia e do mundo. Portanto, a nós cabe-nos divulgar, cabe-nos sublinhar, acionar esse repositório da memória que ajuda a compreender os factos históricos. Relativamente às especificidades das pestes e aos indícios das manifestações de peste, cada doença acaba por trazer algumas especificidades, nomeadamente através dos seus sintomas. Todavia, na época moderna, muitas das doenças de que nós falamos, por exemplo,
a peste bubónica e o tifo têm muito, estão muito perto, estão muito relacionadas com aquilo que nós conhecemos a peste negra, ainda que outras doenças tragam particularidades, falo, por exemplo, da tuberculose, dos tísicos, tragam particularidades, quer relativamente aos sintomas, quer relativamente à forma como as pessoas se posicionam. Todavia, qualquer pessoa que fosse declarada com peste ou fosse considerada pestilenta era uma pessoa de quem todos se deviam afastar e que devia estar afastada de todos para não contagiar. Mas é assim também com a lepra, não é? As próprias leprosarias, que estiveram em grande força na época medieval e depois vão na Europa decaindo ao longo da época moderna, e muitas são até desmanteladas, as próprias leprosarias tinham como base ser construídas, ser montadas fora dos povoados, de forma a que os leprosos estivessem suficientemente isolados dos restantes, dos sãos, também, mas de tal forma que não fossem muito longe, não estivessem situadas muito longe, porque os leprosos precisavam dos sãos para sobreviver, nomeadamente através da esmola. E por isso sabe-se que quase todas as leprosarias tinham uma varanda e algumas janelas, onde os leprosos se encontravam a pedir esmola, enviando um prato ou enviando um cesto pela janela abaixo ou pela varanda, onde se colocavam esmolas para depois se poderem os leprosos retirar a esmola. Portanto, cria-se um afastamento do povoado, mas não muito longínquo, para que os transeuntes pudessem ajudar aqueles que estavam confinados, obrigatoriamente confinados, para toda a vida, ou para uma parte muito substancial da vida. Mas é certo que havia leprosos que não queriam ser, internados e continuavam a deambular e a viver na comunidade dos sãos. Só que esses normalmente também deviam ter uma forma de assinalar a sua presença através de uma campainha que devia tocar para que os outros se afastassem. Portanto, cada doença acaba por ter determinadas especificações, determinadas particularidades que ditam alguns procedimentos e manifestações de comportamento, quer dos sãos, quer dos contaminados entre si. Recordo também, por exemplo, o que se passa ou o que se passava com os doentes de boubas ou da sífilis, que deviam também ser tratados nos hospitais com umas terapias adequadas à doença, quase sempre associadas a suadouros e a unções mercuriais, que fazia com que apenas em algumas épocas do ano, na primavera e no início do outono, pudessem ser hospitalizados, exatamente para aguentarem os suadouros, não ser um período muito frio, nem muito quente, para aguentarem e para não sofrerem outras doenças, nomeadamente constipações e gripes. Esses doentes eram separados, como disse há pouco, dos restantes doentes, para não contaminarem a zona, digamos, usando uma linguagem atual, a zona limpa do hospital, porque se encontravam eles na zona perigosa, que era a zona das enfermarias, das boubas ou da sífilis. Portanto, depois, estas doenças têm as suas particularidades, como disse, e têm as suas diferentes visões e representações na sociedade. Os efeitos psicológicos da peste são efeitos brutais, que levam à suspensão da vida das populações. Eu falo, por exemplo, só para dar um exemplo muito claro,
do que acontecia, por exemplo, com os casamentos. E quando estudamos as curvas dos casamentos antes da peste, durante a peste e após a peste, nós percebemos como as pessoas se contêm nas suas manifestações, nos seus comportamentos, em período de epidemia ou em período de peste. E, portanto, os casamentos baixam drasticamente, porque não há condições materiais, não há condições económicas, não há condições psicológicas de contrair uma aliança matrimonial através das práticas usadas na época moderna. Os entendimentos que se têm da peste neste momento é o entendimento que se tem das doenças que estão muito presentes no cotidiano das populações e que são altamente mortíferas. Nós hoje lidamos com números na pandemia que estamos a viver e uma morte, ainda que seja uma, é já, na minha perspectiva, um mal muito grande, um mal irreparável. Agora, viver com a morte permanente, por exemplo, na peste de 1569, fala-se em mais de 6 centenas de mortes por dia em Lisboa. Portanto, estamos a falar de números que se aproximam do que se passa hoje em dia em alguns países do mundo relativamente à pandemia que estamos a falar. Mas estamos a falar de uma cidade que não tem o número de habitantes que têm estes países de que nós estamos a falar. Portanto, a representação dos números para Lisboa quinhentista é muito mais forte e muito mais acentuada que aquilo que representam os mesmos números para um país do século XXI. Portanto, também temos que atender a esses contextos e perceber de que forma é que os números representam determinadas dimensões da peste ou não. Portanto, os efeitos psicológicos são gravíssimos e falam da morte no cotidiano dos vivos. Poder-se-á perguntar, dentro das famílias, como se lida com a morte, como se faz o luto das crianças, como se gere a mortalidade tão elevada dos entes queridos, dos membros da família, e como as famílias se articulam, reproduzindo de alguma forma o nome da criança morta num outro filho que nasce a seguir. Tudo isso a demografia tem demonstrado, a história das populações tem demonstrado, para estes séculos da época moderna, e também a forma como as pessoas se habituam a esta tumba que passa em frente às suas casas de forma recorrente, ou os corpos embrulhados em lençóis de forma recorrente para serem enterrados em valas comuns ou não. Tudo isto depois deve ser combinado, deve ser visto, deve ser analisado com a desorganização que provoca da vida em todos os seus quadrantes. Não apenas psicológico, mas económico, social, familiar. Lidar com a vida na época moderna é lidar com a morte. Viver é preparar a morte na época moderna. E, portanto, esta presença frequente, assídua, mais intensa em momentos de pandemia, mas esta presença assídua da morte é algo que caracteriza o homem da época moderna. E, portanto, ele deve prepará-la. Mas em tempo de peste é muito difícil preparar a morte, quando nós sabemos que algumas destas doenças de que eu falei, a pessoa, depois de tocada por ela, pode durar algumas horas ou apenas alguns dias. Portanto, também a morte, também a peste, perturba a morte ou perturba a preparação de uma boa morte, na medida em que não dá tempo para preparar ou para seguir os passos aconselhados para se preparar uma boa morte. Não sei se respondi. Obrigada, Marta. A Daiane está com a mão levantada. Daiane sim. Rossi. Querida.
E quem acabou de ingressar, Marta, foi a Gisele. Gisele Sangão. Sim. Oi. Olá, Gisele. Eu estava em... Não consegui chegar antes. Vens sempre a tempo. Sim. Como estás? Tô bem. Mas estava cuidando dos meus alunos aqui, ansiosos. Pois, estamos todos com esta metodologia online. É. A Daiane quer fazer uma questão, Daiane? Eu gostaria, primeiro, agradecer muito a iniciativa de vocês, do programa, Eliane, Ana Paula, parabenizar vocês, meus colegas do GT, agradecer muito a fala da professora Marta, é sempre muito bom ouvi-la, né, já estava com saudade, já fazia algum tempo que eu não via ela falar, e tem um ponto que a professora tocou na fala dela e que a gente... É muito questionado nesse momento, né? Nós, historiadores da saúde, principalmente, a gente é muito questionado sobre quais são as consequências, né? O que acontece a partir de uma pandemia, de uma epidemia que interfere no futuro das sociedades a partir daquele momento pós-pandêmico, né? E aí a professora Marta, ela citou num ponto da questão da higiene, né, principalmente ali no século XVIII, sobre o fato de que a partir daquele momento de um momento específico de peste, se começou a retirar as roupas de cama do hospital todos os dias, né? As roupas passaram a ser utilizadas, as roupas brancas. Então, são coisas que aconteceram, são consequências, digamos assim, de um período epidêmico e que a gente enfrenta, ou melhor, e que a gente ainda lida com isso até hoje, né? Ou seja, ainda hoje os hospitais retiram as roupas de cama todos os dias, a roupa branca ainda é muito atrelada à questão da limpeza, tanto é por isso essa cor ainda é a cor dos uniformes que são utilizados nos hospitais, embora existam outras também, mas ainda é uma predominância. Então, nesse sentido, eu queria que a professora Marta falasse mais sobre que momento foi esse dessa virada higiênica, né, que se deu a partir de um momento epidêmico específico lá no século XVIII, por exemplo. Uhum. Sim. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Nesta rodada, a Daiane começou a segunda rodada de questões. Se não, se alguém ainda está pensando, eu posso fazer também, Marta. Eu gostaria de... A Astrid também. Então, vou deixar a Astrid fazer a pergunta primeiro. Eu também depois gostaria de te fazer uma pergunta. Astrid, por favor. Astrid? Está nos ouvindo, Astrid? Alô? Está nos ouvindo, Astrid? Bom, enquanto ela tenta estabelecer a conexão, eu gostaria de... Na verdade, são dois questionamentos, né? Um deles tem muita relação com o que tu respondeu, um pouco a ver com a pergunta, aliás, da Daiane. Tem a ver com a questão das visões e representações sobre a doença e a morte, né? Existe uma ideia de que permanentemente existe uma percepção teológica, religiosa sobre a doença e sobre a morte, e uma percepção mais científica sobre essas doenças e a forma como elas evoluem, ou as causas, ou como se deve controlá-las.
Num determinado ponto, tu falaste um pouco sobre as ordens religiosas e sobre a forma como os hospitais acabam recebendo, né, a presença cada vez mais significativa, em alguns momentos, sobretudo século XVII, né, a presença, e acompanhando o XVIII também, de ordens religiosas. Então, esse conflito permanente entre ciência e uma visão mágica, ou uma visão teológica, religiosa, sobre as causas, né, aquilo que leva ao medo, aquilo que leva à doença, me parece ser muito atual, né? A ideia de que ciência não é feita pelos cientistas, ou que, né, ou todos podem ser cientistas, né? E algumas medidas são tomadas nos hospitais, né? A questão de arejar, né, de isolar os doentes, né? São tomadas naquele período, e por isso eu comentava das inevitáveis aproximações dos nexos entre aquilo que tu falaste e aquilo que nós estamos vivendo, e eu gostaria de te ouvir um pouco sobre essa questão, porque nós estamos vivendo um momento em que o negacionismo está muito forte, está muito presente, né, e a questão da percepção científica, ela fica um pouco comprometida, né, e exigindo que a gente constantemente esteja reiterando o papel da ciência, né. E o outro questionamento que me pareceu muito interessante, que também parece ser replicado na atualidade, tem a ver com a questão da desigualdade, né. Quer dizer, como os pobres são afetados, e como a elite ou a nobreza, né, a nobreza se deslocava para cidades, né, onde ficava à espera de dias melhores, né, e os pobres, inclusive, sobretudo os do campo, ficavam privados do atendimento, e aqueles que se encontravam nas muradas, né, entre os muros de uma cidade, acabavam tendo que necessariamente adotar as medidas. Então, seriam dois conflitos que me parece interessante explorar, né? Essa percepção mais teológica ou religiosa, versus uma percepção científica, e uma questão que seria o campo e a cidade, e o abismo de desigualdade na questão do tratamento desses doentes, né? Acho que se tu pudesse falar um pouquinho mais sobre essas questões, inclusive no início da tua fala, tu disseste que existem poucas fontes sobre como repercutiram as pestes, as epidemias, junto aos camponeses, né? No campo, sim, né? Mas acho que seria interessante a gente pensar um pouco nessa questão, estabelecendo um nexo com a atualidade também, né? Sim, muito obrigada. Vou então primeiro talvez começar pela Daiane, dizer que é um gosto vê-la, de facto já há algum tempo que não a encontro. E para falar dos avanços científicos, que de alguma forma se prendem com a questão também da professora Eliane, com o papel da ciência, e eu vou responder às duas de forma talvez mais alargada. Em primeiro lugar, nós temos que contextualizar os fenómenos, e na verdade, quer já o século XVIII, quer a atualidade, os avanços científicos são abismais para a atualidade, para os dias que o nosso tempo presente, e, portanto, o papel da ciência não pode ser questionado, penso eu. É inegável, não pode ser questionado, não deve ser questionado, deve ser compreendido, deve ser estudado, deve ser conhecido e deve ser seguido, porque nós vivemos, felizmente, num período de grandes avanços, ainda que, como nós assistimos hoje, com momentos de pausa para combater doenças gravosas como a que estamos a viver. Mas o papel da ciência não pode, a meu ver, no meu entendimento, ser questionado, não deve ser questionado, não pode, não é de bom senso, acho eu,
questionar o papel da ciência e seguir caminhos muito perigosos que podem pôr em causa as populações. Esta representação da doença na época moderna, da doença e da morte, e esta alusão ao divino e à presença do divino na doença, está muito marcada por uma Europa contra-reformista que vive sob ameaças de instituições muito poderosas que podem levar à morte também, e portanto há um medo que a população vive amedrontada, de facto, por essa agressiva contra-reforma que paira sobre a Europa católica. Portanto, essa visão da presença do religioso também deve ser enquadrado nessa situação e, apesar de em Portugal os hospitais serem maioritariamente, em larga maioria, na época moderna, com enfermeiros civis e não terem enfermeiros religiosos, senão para finais do século XIX, em poucos e em alguns no século XX, há dentro dos hospitais um capelão, ou mais do que um capelão, para assistir espiritualmente os doentes. E esse capelão, nos regulamentos dos hospitais, esse capelão é chamado para estar à cabeceira do doente na hora da morte, e não o médico. Portanto, estamos num momento de afirmação do religioso perante a visão médica e perante a visão da ciência, mas nós estamos século XVII, século XVIII, portanto não se compara com a realidade atual. Essa visão mais científica que começa a avançar muito no século XVIII está associada aos avanços técnicos, também àquilo a que há pouco a Diane aludia, que é aos avanços higienistas. Médicos e filósofos vão cada vez mais proclamar a importância da higiene como como fator favorável ao desenvolvimento da medicina e da ciência, e portanto essas visões que vão chegando primeiro aos países mais desenvolvidos e mais ricos, depois aos outros mais lentamente, vão repercutir-se nos hospitais. Na lavagem da roupa, na lavagem dos espaços, na limpeza, por exemplo, dos pratos, que é uma coisa, os utensílios da alimentação, que é uma coisa pequena, mas que, por exemplo, se vai preferir determinados metais ao barro por serem mais higiênicos, na renovação das roupas, no uso de determinados bens para o hospital, por exemplo, na instalação da água dentro das cozinhas, que é algo que no século XVIII se assiste principalmente nos grandes hospitais, e já não buscar a água ao poço, como era frequente até então. Portanto, há um tempo de avanço que o século XVIII assiste em toda a Europa de higiene, o avanço da higiene, repercussões em termos de avanços científicos e em termos médicos, principalmente na França, na Inglaterra, nos Países Baixos e depois noutros países mais da Europa do Sul, que têm a ver com um progresso da ciência. Mas eu diria que o debelar de algumas pestes no século XVIII tem mais a ver com a imunidade que se vai ganhando à doença do que propriamente com avanços tecnológicos e médicos. Claro que se assiste ao surgimento de algumas vacinas, claro que em França se assiste já a hospitais muito diferenciados daquilo que se vê noutros países da Europa do Sul. Claro que os avanços da higiene estão muito presentes,
mas ainda há muitos passos a dar, digamos que são ganhos que se fazem de forma lenta e devem ser muito contextualizados. Não podemos, por exemplo, pegar no que se passa em França e aplicar em Portugal, porque não há comparação. Daí que este progresso da medicina e da ciência, principalmente a partir do século XVIII, tem repercussões grandes em termos de melhorias no tratamento às doenças e no combate às epidemias, mas, a meu ver, é preciso contextualizá-los e compreendê-los nas dimensões em que eles acontecem e em que eles ocorrem. Não sei se respondi. Sim, obrigada, Marta. É sempre importante pensar isso, né? Porque às vezes também... Eu peço desculpa, falta-me responder a outra questão da professora Eliane, que tem a ver com a desigualdade social. Na verdade, é a desigualdade social, as doenças e as epidemias na época moderna tocam todos os grupos sociais, mas tocam muito mais uns do que outros. Se os nobres, a corte, a alta burguesia podia deslocar-se porque tinha outras casas, porque tinha a possibilidade de ir para lugares considerados limpos da peste, a maior parte da população, ou a esmagadora maioria da população não o podia fazer e via-se sujeita a estar na casa ou no casebre que tinha. Muito mais os pobres. Os pobres são principalmente os apanhados pela doença, pela sua condição de subnutridos, de mal vestidos, de corpos famélicos, de falta de higiene, de falta de condições de habitabilidade, de muitos vagueiam sem ter sequer a possibilidade de ter um abrigo, e isso potencia, desenvolve a doença. Também são eles que, num segundo momento, quando os preços dos produtos se elevarem, vão ter mais dificuldade de acesso à compra dos bens essenciais para a alimentação. E, portanto, também são eles que acabam por pagar de forma dupla esses efeitos da doença, a desorganização social provocada pela peste, pela epidemia, e a morte. Evidentemente que a morte acaba por os tocar muito mais do que aos grupos privilegiados que têm outras capacidades de resistir à doença e criar mais facilmente imunidade. Eliane, eu acho que o teu microfone está no mudo. Obrigada, Ana Paula. Obrigada. Obrigada, Maria Marta. Muito obrigada pelas respostas. Astrid, tu gostarias de fazer o teu questionamento agora? Agora, você me escuta? Sim, escutamos. Perfeito. Eu vou falar em espanhol. Eu compreendo português, mas não muito bom, tá bom? Sim. Más que nada que una pregunta y demás, lo que me llamaba mucho la atención fue cuando la profesora María Marta realizaba su exposición, fue las similitudes que estamos teniendo directamente en los distintos países afectados por el COVID-19, especialmente en algo que se está dando aquí en Argentina, que tiene que ver con un retroceso en lo que es la cuarentena o el isolamiento, como lo llaman ustedes, referido a encontrar zonas, diríamos, calientes a lo que tiene que ver con la propagación, en este caso del COVID o de la enfermedad, y cómo se va dando el cerramiento de diferentes lugares. En Argentina se nos está dando la particularidad que quienes vivimos por fuera del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, estamos teniendo cada vez mayores libertades, si se quiere, y estamos libres del virus,
cuando la zona más densamente poblada y económicamente del país está teniendo cada vez mayor cantidad de restricciones. Desde el desconocimiento, teniendo nada más en cuenta algunos conocimientos muy básicos de lo que tiene que ver con las epidemias de los siglos precedentes, quería saber si, más allá de lo que ocurre hoy en día, si en Europa, especialmente en este caso en Portugal, en Lisboa, se daban casos similares a lo que ocurre hoy en día, la sectorización de las cuarentenas. Probablemente lo haya dicho en la exposición la profesora, pero mi conexión de internet ha ido y venido continuamente y por momentos no podía escucharla correctamente. Quería saber si se da esa particularidad especialmente en Europa durante la Edad Moderna y si es una de las propias metodologías que se puede llegar a aplicar con éxito o no, porque vimos que Wuhan se blindó y volvió nuevamente a tener casos de COVID en la actualidad. Y es eso posible. Gracias y espero haber sido clara. Es un placer haber participado de esta charla. Nada, obrigada. Bem, então, sobre as quarentenas e a setorização das quarentenas, não é? No século XVI, as quarentenas faziam-se, era mais ou menos de 20 dias. Esse período de reclusão de indivíduos ou de animais por um período que se considerava o período máximo de incubação da doença. E as quarentenas faziam-se, sobretudo, nos locais onde a doença estava instalada e havia medo de propagação. Havia um medo maior de propagação. Portanto, há setorização das quarentenas, sim, de acordo com a percepção que os poderes tinham da doença e até da própria concepção do território. Vamos ver, no século XVI, os monarcas estão a caminhar para centralizar o seu poder e esforçam-se por conhecer o seu território, formando leis gerais para abarcar todo o território. Portanto, estamos a falar de um período completamente distinto do período atual. Não há quarentenas para regiões onde a doença não está instalada, fazem-se apenas por períodos considerados necessários e para regiões onde é tida como mais grave, mais, digamos, onde a incidência da doença é maior e o período de contágio é muito grave e é maior. Essa reclusão é obrigatória, então, durante esse período que é estimado como sendo o período de incubação da doença e para aquela região onde está a doença mais gravosa, onde ela se encontra de forma mais insidiosa. Obrigada, muito obrigada. Nada. Mais algum questionamento, pessoal? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Eu tenho, só que eu não consegui levantar a mão, acho que o aplicativo tem algum problema. Ana Paula Bonenberg, por favor. Então, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de assistir essa palestra da professora Marta, mais uma vez, muito bom mesmo, parabéns, professora, pela palestra, e parabenizar também a professora Ana, a professora Eliane, né? E também gostaria de perguntar sobre o papel da igreja nesse momento, e junto com essa pergunta, nesse momento, né, das pestes na Idade Moderna, junto com essa pergunta também a questão dos registros. Esses registros imagéticos, né, essas imagens que foram mostradas, qual a relação, então, da Igreja Católica com essas imagens? Se esses registros foram encomendados
tanto pela igreja quanto por membros, né, de comunidades católicas. Qual a relação, então, entre a visualidade e o catolicismo nesse período? É mais ou menos essa a minha pergunta. E, mais uma vez, obrigada, professora, pela palestra. Estava muito boa mesmo, excelente. Muito obrigada. Bom, a Igreja assume um grande papel durante todo o período da época moderna. Estamos a falar, eu reporto-me aos países católicos. Assume, de facto, um lugar central na vida das populações. Está também, assume também um lugar central nos momentos de peste e nos momentos de doença. É inconcebível, está prescrito nas constituições sinodais a presença dos sacerdotes em momentos importantes da vida das pessoas, e um deles é, por exemplo, na tomada e na distribuição de alguns sacramentos, como é, por exemplo, a Santa Unção. Ninguém devia morrer sem ter esse sacramento da Santa Unção e, portanto, quer no hospital, quer em casa, as pessoas deviam chamar o sacerdote para ministrar a Santa Unção aos que estavam para partir. Essa presença nos hospitais faz-se também no cotidiano, porque os hospitais celebra-se dentro dos hospitais, nas enfermarias, nos corredores, através de capelas, de forma a que os doentes, mesmo nos hospitais, não possam ser privados da assistência espiritual. Essa presença pode fazer-se através também, por exemplo, da distribuição da comunhão, da confissão, ou, por exemplo, também através do ensino da catequese. Há estudos, sobretudo para hospitais espanhóis, que demonstram a presença de padres dentro dos hospitais a ensinar catequese às pessoas. Uma vez mais, recordo que os hospitais eram para pobres e que os pobres nem sempre estavam muito perto da vida religiosa e, portanto, a sua hospitalização devia servir também para os fazer regressar aos trilhos daquilo que a Igreja considerava correto na época. E, portanto, o hospital, no momento de confessionalização, o hospital está ao serviço dessa política levada a cabo pela Igreja Católica. Quando, no momento da morte, o sacerdote era imprescindível, porque devia preparar e ajudar a bem morrer, sacramentando, confessando, dando a Santa Unção, ajudando a fazer o testamento ou aconselhando determinados procedimentos e levando a pessoa a arrepender-se dos pecados cometidos e aceitar, sobretudo aceitar a morte. A morte era algo que atemorizava muitas pessoas, desconhecia-se para onde poderia a alma ser levada e a morte devia então ser acompanhada. Exatamente, ninguém devia morrer sozinho, porque a morte atemorizava as pessoas e, portanto, o padre devia estar à cabeceira, como a família em casa devia estar à cabeceira, como muitas confrarias mandavam os seus irmãos, sobretudo os da mesa, ajudar a bem morrer o seu confrade, o seu irmão, fazendo com que alguns homens permanecessem em casa daquele que estava para partir nos últimos momentos ou nos últimos dias de vida, fazendo de forma rotativa. Quer dizer que a presença da Igreja nestes momentos é fundamental e, portanto, essa presença repercute-se nas imagens, nas pinturas da época que são produzidas. Serão pinturas encomendadas? Não lhe sei responder. O que sei é que a presença da morte é de tal forma grande que é perfeitamente admissível esta divulgação das imagens da Igreja junto da morte, porque de facto os religiosos, os padres, são chamados, devem ser chamados para ajudar a bem morrer, ajudar a enfrentar
uma realidade dura e essa incerteza que se cria no espírito dos que estão para morrer. Não sei se respondi. Sim, muito obrigada, professora. Nada, foi um gosto. Mais alguma pergunta, algum comentário, pessoal? Acaba de cair muita chuva aqui. Muita chuva, uma pancada forte, bem forte aqui. Aqui o tempo está dizendo que vai mudar. Está com cara que vai mudar aqui no Rio. No Rio? Frente fria vai subir para vocês, então. Vai chegar lá. Pessoal, mais alguma pergunta, algum questionamento? Se não, Ana, aqui tu achas, Ana Paula? Podemos fazer o encaminhamento para o final da fala da professora Marta? Eu acredito que sim, Eliane. Aqui eu estou acompanhando o chat, aqui também não tem mais nenhuma manifestação com relação a questionamentos. Bom, então, nós vamos agradecer mais uma vez muitíssimo, né, a presença da Marta, foi excelente. O título já era muito instigador, né, viver com medo em tempo de peste, né, e discutir os efeitos das epidemias sobre as populações, né, e os diferentes grupos sociais, realmente foi muito esclarecedor, né, e como eu comentava antes, eu acho que algumas das perguntas deixaram isso também mais evidente, né, à medida que cada um de nós, ao te ouvir, né, pôde estabelecer aproximações com a situação atual que nós estamos vivendo, né? Alguns cuidados parecem ser muito similares, né? Ou seja, mantém-se ou apenas se atualiza algumas das medidas, né? Como a questão, por exemplo, dos frigoríficos. Nós aqui no Sul, né, tivemos a interdição de alguns frigoríficos, então estou lembrando dos açougues que tu mencionaste, né? A questão da limpeza das ruas, né, da higienização das ruas, nós estamos convivendo com isso, né? E algumas medidas que parecem remontar, né, a um período muito arcaico, remoto, como, por exemplo, usar ervas, né, braseiros com ervas, né, a gente vê ainda muito nas populações rurais, né, algumas medidas nesse sentido, né, a crença de que esses procedimentos que os seus ancestrais usavam, né, garantiam a purificação do ar, né, ou pelo menos o isolamento, né, desses grupos em relação à probabilidade de serem contagiados, né. Então, acho que foi extremamente interessante a forma como tu também estruturaste a tua fala, como tu conduziste, né, e acho que a pergunta, a Ana Paula Korndorfer, né, e a Ana Paula Bonenberg falaram sobre as imagens, né, que acompanharam a tua fala, e que é sempre muito, muito importante a gente perceber não só a motivação para que se produzam determinadas imagens do ponto de vista iconográfico mesmo, né, mas também algumas percepções, algumas visões, né, que padres com certeza reiteravam sobre a visão, porque as pestes se abatiam sobre as populações, né, e como também não só ordens religiosas, né, mas o clero secular também, mas também como os médicos daquela época, né, imaginavam estar podendo cuidar dos doentes, né, então acho que foi muito bacana e nós só temos a agradecer, eu acho que começamos muito, muito bem esse ciclo, né, desde já ficam todos os que estão ainda nos acompanhando, né, nós já estamos agora há 2 horas conversando, né, e agradecerem mais uma vez pela presença de todos e reiterar o convite que foi feito no início. Nós temos mais 3 falas na sequência, a próxima é no dia 5 de junho, com a professora Nikellen Witter,
que vai trabalhar a cólera, né? A cólera no século XIX, né? Então, não sei, Marta, se tu gostarias de fazer ainda uma fala final, dizer alguma coisa aos participantes antes de nós encerrarmos. Sim, eu gostava de agradecer, de me despedir de todos com um abraço, dizer que foi Hoje é dia honra. do abraço. Sim. Hoje é o dia do abraço. Uma honra enorme aceitar este convite de uma universidade a quem eu estou ligada e de umas colegas a quem estou ligada afetivamente e por interesses de investigação, evidentemente, e dizer que é com muito carinho que participo e que as espero em Braga para o ano, quando a pandemia nos deixar reunir de novo e trabalhar de outra forma que, de facto, que os meios virtuais não possibilitam. Não possibilitam os afetos, não possibilitam outras necessidades que nós, seres humanos, temos de convívio, que, na verdade, os momentos de isolamento e de clausura em que nós nos encontramos, ou de semiclausura, como costumo dizer, em que me encontro neste momento, não possibilitam. Portanto, agradecer a todos, dizer que foi um enorme gosto e que, evidentemente, as espero em Braga e estou completamente disponível para trabalhar, se não puder ser noutro, neste formato, com a Unicinos e com as colegas do Brasil. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Ana Paula, gostaria de fazer algum comentário antes de nós encerrarmos, nos despedirmos? Eu acho que eu só reforço as tuas palavras, Eliane, dizendo que a gente efetivamente começou muito bem esse ciclo com a fala da professora Maria Marta e reforçar também, em nome do GT também, né, o convite para a nossa próxima fala no dia 5. E agradecer mais uma vez a todos que ficaram aqui até 6h05 da tarde. Tá certo, pessoal. Um grande abraço em todos, um bom início de noite, né? Um bom início de final de semana, que a gente possa se encontrar, então, novamente no dia 5 de junho, né? Todos bem de saúde, mais animados, com a possibilidade de encontrarmos uma vacina para o Covid, né? As notícias são animadoras, vamos dizer assim, né? E esperamos boas notícias. Infelizmente, os nossos cenários políticos não são os melhores, né? Assim, tanto no âmbito do Estado quanto da União, né? Então, mas esperemos que a gente te encontre aí também, né? Não sei se em que medida tu podes nos acompanhar ao longo do ciclo, mas gostaríamos muito de poder contar com a tua presença. Eu vou tentar. Né? E mais uma vez, vou tentar. Então. Que bom, Marta, que bom. Mais uma vez, muito obrigada a todos e um grande abraço. Um abraço e muita saúde. Todos. Pena só por ter chegado no final. A próxima eu vou. Abraço, Marta. Abraço, Gisele. Um beijinho. Fica bem. Obrigada, Gisele. Obrigada pela presença. Obrigada, Carol.